Ok. Vou orar, vamos começar. Eu vou fazer uma oração inicial, depois a pastora Jane já vai orar, porque aqui a gente vai botar todo mundo para trabalhar. Aqui não é uma escola onde um fala e todo mundo ouve, não. Aqui é um treinamento. Todo mundo vai ser treinado para exercer aquilo que a gente tem chamado. E o chamado é libertadores. Então, nós vamos começar a entender e proceder nas escolas de libertação. Libertação é assim: a gente começa cego, surdo e mudo e vai aprendendo. Tá bom? Eu vou começar a orar, depois a pastora Janimara já vai fazer uma oração. Eterno Deus e Pai, Senhor, diante do teu altar, da tua presença, Senhor, eu coloco essa conexão primeiramente na palma da tua mão. Senhor, já tirando toda a frequência, influência, toda a queda, todo transtorno, Pai, todo espírito contrário que tente paralisar, que tente neutralizar os fios condutores. Senhor, aquilo que nós nos propomos a buscar diante de Ti. O conhecimento, o entendimento, a sabedoria, para fluir, Senhor, em cada chamado, em cada ministério aqui proposto diante do teu altar. Por isso, Pai, eu apresento cada vida que já chegou e as que estão chegando, Pai, se conectando para entender, Pai, o que nos levou, Senhor, ao teu coração a nos tirar da Babilônia, nos tirar desse sistema, Pai, a qual nós fomos envolvidos como saímos do Egito. Por isso, eu quero te colocar, Senhor, em primeiro lugar, no meio dessa aula, no começo, no início, para que a administração, o entendimento, a tua mão seja estendida. Todo dardo inflamado do maligno que venha a ser quebrado, todo elo, toda corrente, Pai, que tem tendenciado os teus filhos a trazer a compreensão daquela mente religiosa, da mente babilônica, Pai, que venha a ser quebrado no dia de hoje, e o fluir, o sobrenatural, venha se manifestar sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Amém. Ora, pastora Jane. Pai Celestial, nos apresentamos, Senhor, diante do teu altar, Senhor. Nós passamos pela cruz, Senhor, através do teu sangue, Senhor. O sangue de Cristo, aquele que nos verteu, Senhor, através da cruz, Senhor, que se tornou maldito, Senhor, pelas nossas iniquidades, Senhor. Eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar, nosso Senhor, essa liderança, esse povo, Senhor, que está aqui, Senhor, para haver uma mudança de mentalidade, Senhor. Que o Senhor possa nos introduzir, Senhor, diante do teu reino, Senhor. Que o Senhor possa nos aceitar, Senhor, que nós possamos mudar, Senhor, a nossa mentalidade, Senhor. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, apresentando, Senhor, a nossa geração, o nosso código genético, Senhor, que o Senhor venha nos guardar, que não venha, Senhor, ser rastreado, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, nos apresentando, Senhor, para a mudança de mentalidade, Senhor, tirando a cultura de Roma, Senhor, que traz a ilusão, que nos deixa viver, que não nos deixa viver a palavra, que, Senhor, apresenta como mentira, como espírito de morte, miséria, Senhor. Senhor, também da Babilônia, que apresenta sobre prostituição, sobre religiosidade, Senhor. Senhor, o espírito da Grécia, que traz uma falsa sabedoria, sabedoria humana, Senhor, que falta de fé, que não deixa ter razão, Senhor. E o Egito, Senhor, que nos traz, Senhor, escravidão, Senhor, que nos traz fardo pesado, Senhor, que nos traz maldição, Senhor, hereditária, familiar, Senhor, financeira, Senhor, que traz, Senhor, um espírito de mamão sobre as nossas vidas, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, pedindo para que o Senhor venha, Senhor, tirar essa cultura, Senhor, que foi nos apresentado, Senhor, décadas e décadas, Senhor.
nós estamos aqui pedindo, Senhor, que através desses estudos, Senhor, o Senhor venha, Senhor, nos apresentar a verdade, mas que nós possamos estar com o coração puro, Senhor, apresentável diante de Ti, Deus, para que nós possamos, Senhor, entender e, Senhor, tirar essa mentalidade religiosa, Senhor, que nos apresentaram até hoje, Senhor. Por favor, é com verdadeiro arrependimento, Senhor, que nós estamos aqui nos rendendo, Senhor, diante de Ti, Senhor. Por favor, recebe, Senhor, recebe a nossa oração, recebe tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem para nos apresentar hoje, Senhor. Apresenta a pastora Silvia, Senhor, a árvore genealógica dela, todos os seus familiares, seus filhos, os nossos filhos, nossa árvore genealógica, Senhor. Nos apresentamos diante de Ti, pedindo que o Senhor possa, Senhor, que a nossa vida possa, Senhor, ser quebrada, todas as maldições, todas as mentalidades falsas religiosas, Senhor, que trouxemos, Senhor, até hoje diante das nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, aceitar essa oração, aceitar esse estudo, nos apresentar, Senhor. O Senhor fazer com que nós possamos, Senhor, diante de Ti, possamos viver o nosso chamado, Senhor. Um chamado, assim como a pastora Silva acabou de falar, nós estamos aqui não só, Senhor, para estudar, mas para vivermos os nossos chamados, Senhor. Que cada um que esteja aqui, Senhor, não deixa, Senhor, que o inimigo venha, Senhor, interromper, não venha amarrar para que as pessoas não venham chegar, Senhor, nessa live, Senhor. Nós apresentamos, Senhor, a Ti, porque, Senhor, Tu reinas, Tu, Senhor, é majestoso com toda a Tua força, Senhor. Tu é firme, Senhor. Tu é desde a eternidade, Senhor. Tu és o grande rei diante de todos os outros deuses pagãos, Senhor. Que o paganismo possa se render, Senhor, ao Senhor, Senhor. Que o Senhor possa reinar em nossas vidas, reinar em nossa mentalidade, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, se fazer tremendo diante de nossas vidas, Senhor. E mover, Senhor, o Seu Espírito Santo diante de nós. Em nome de Jesus, eu Te louvo, Te agradeço e Te bendigo, Senhor, o Teu santo nome. Amém, amém e amém, Senhor. Amém, graças a Deus. Queridos, semana passada, nós estudamos saindo do Egito. E quando a gente entendeu o que era essa saída do Egito, foi nesse exato momento que o povo ficou meio perdido, vamos dizer assim. O povo sai do Egito e eles saem ainda com os costumes dos deuses do Egito, dos deuses da época de Faraó. Agora, a palavra de Deus fala que lá em Gênesis 10, no 9 e 10, vocês vão anotando aí, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Quereque, Acade, Cainé, da terra de Siná. Quem era, aonde começou a Babilônia? A Babilônia, gente, começa exatamente sendo construída por Nimrod. Havia 2 rios, que hoje eu acho interessante que esses rios, os 4 braços do rio, saem do Éden. E esse rio, tanto do Tigre quanto o Eufrates, era o rio que passava pelo deserto. Quando a geração de Noé começa a ganhar a terra, a intenção deles foi avançar para a África. E foi nesse momento que eles começam a construir a Babilônia. A Babilônia, pelo nome, é Babel. Tipifica a terra da confusão. A confusão foi gerada, mais tarde nós vamos ver, pela Torre de Babel, exatamente construída por Nimrod. E nós vamos entender que esse sistema babilônico
era um sistema muito inteligente. No decorrer, nós vamos compreender como os babilônicos trouxeram não só a cultura, porque eles eram politeístas, mas também eles trouxeram todo um entendimento que até então o Egito não tinha. A cidade cresce, a Babilônia cresce, e aí existe, quem já me viu falar sobre isso, vai entender um pouco. No sistema babilônico, havia o código de Hammurabi. Eu não sei se você já leu sobre isso, sobre Hammurabi. Hammurabi era um rei, vamos dizer, que ele começa a construir a Babilônia. Nessa construção que ele pega logo depois de Nimrod, que a terra cresceu, então ele faz tipo, um código civil, um código penal, tudo ao mesmo tempo. E esse entendimento desse crescimento para esse código desse entendimento babilônico, porque o povo cresce, e à medida que o povo cresceu, eles tiveram que fazer leis. Então, eles fizeram tipo um painel, só que esse painel era projetado na pedra. E essa projeção trazia Código Civil, Código Penal, Código Constitucional, era tudo escrito nessa pedra. Quem lembra do Código de Italião, olho por olho, dente por dente? Foi nessa época que foi construído isso. Esse código de Hammurabi era ele que escreveu, vamos dizer, o direito, as linhas do direito. E essa linha do direito era escrito nessa pedra, de maneira assim direta, clara. Essa época, gente, o governo era absoluto, era reis, porque depois que Nimrod constrói que a Torre de Babel de Nimrod chegou a uma altura de 92 metros de altura. Para quem já foi em Paris, mais alta que a Torre Eiffel, mais alta que a Estátua da Liberdade, para você ver a altura que era a Torre de Babel. A coisa cresceu tanto que a ira do Senhor também cresce. E o Senhor, então, agora, ele destrói, porque ele confunde o povo. Nessa confusão do povo é que é onde ele vem e destrói a Torre de Babel. Quando ele destrói a Torre de Babel, começa, então, o povo, vamos dizer, a se dissipar. Cada um foi por um canto. E aí a Babilônia começa agora a crescer na atual, é próximo, era a Mesopotâmia, que é próximo ao Iraque, era a Babilônia, chegando até ali o povo árabe, a Grécia, aquele povo ali, eles chegaram até lá. Mas era um povo rico, mas era muito rico. E era um povo rico que construiu isso dentro do deserto. Porque qual era o problema dessa construção na Babilônia? Havia um desvio de água pelo rio Eufrates, que alimentava agora esse terminal de terras,
aonde eles começam a construir essa Babilônia. O sistema babilônico, gente, era o sistema de armas, espada, cobre, os, os azulejos vinham da Índia e era um azul laquis, vamos dizer, um azul celeste. Toda a entrada da Babilônia feita por Nabucodonosor era feita exatamente nas cores de estar, porque ela era uma das deusas, embora Marduk fosse o rei supremo dentro da Babilônia, mas Estar era aclamada dentro da Babilônia. E a cor da Estar era azul, azul, não é um azul petróleo, não, era um azul, vamos dizer, mais clara que aquele azul caneta, é mais escuro que azul céu. Toda a entrada da cidade era trabalhada de leões, peixes, mas com ouro, com barro dourado, aonde quando refletia o sol, o brilho refletia por todo o deserto. Era algo esplêndido. Os muros da Babilônia eram numa altura de 12 metros, primeiros muros. Passava o canal, que era o Rio Eufrates, que hoje eu digo que ela é a Lagoa aqui, da Ilha do Governador, porque os despojos da sujeira da cidade caía nesse rio. E era a água que eles usavam. Porém, eles conseguiram uma técnica, porque plantavam a cevada, então eles conseguiram a técnica de gerar cerveja. Então, pela manhã, os babilônicos tomavam, porque todo mundo sabe que a cerveja vem da cevada. Então, tinha cerveja branca, cerveja com açúcar, que deveria ser a Malzibir, que ela é doce, cerveja preta, cerveja de frutas, a cerveja mais clara. Eles tomavam cerveja porque eles não faziam uso da água, porque a água era exatamente uma água contaminada. Então, os babilônicos eram um povo que plantava tâmaras, era cevada, eles plantavam frutas, porque eles conseguiam a irrigação da água, mas o sistema político era todo feito no tijolo, as somas eram no tijolos, mas os babilônicos sabiam somar, comprar, vender, e os babilônicos sabiam com juros compostos. Se eu tivesse uma propriedade e eu vendesse essa propriedade e o meu escravo, porque o escravo na Babilônia não era o escravo do Egito. O escravo da Babilônia, ele tinha o direito a ter terras. Hoje a gente entende o que era o servo da orelha furada, porque quando ele conseguia pagar tudo aquilo que ele devia ao seu senhor, ele poderia ou não continuar sendo escravo daquele senhor, ou ele poderia ter as terras dele, porque ele trabalhou para ter as terras. É hoje que a gente entende pelo Shemitah, os 50 anos, só que lá era 3 anos, na Babilônia eram 3 anos. Então, o código de Hammurabi veio da Babilônia, e se você já me viu falar sobre isso, eu estou de olho aqui, que eu não botei o carregador. É, quando Abraão pega Agar, aí ele pega Agar porque ele dá Sara para aquele faraó. E quando o faraó entende que Sara era
meia-irmã dele, mas também era esposa, ele tinha que tirar essa defraudação. E agora ele devolve Sara, ele devolve camelos, ele devolve ouro para Abraão e ele devolve uma escrava egípcia. O código de Hammurabi declarava isso, que se você defraudou alguém nessa área, você tinha que dar um dos seus escravos. Escravo tinha, por exemplo, um camelo tinha mais valor do que o escravo, mas o escravo tinha um peso alto. Por isso, Agar vem para Abraão. Foi por causa disso que ela é dada a Abraão, por causa do código de Hammurabi, que era uma lei, era um código civil, penal, comercial, tudo era escrito na pedra. E na pedra também, que era no tijolo, era construído ali toda minha caderneta de compra. Toda a minha caderneta de compra, venda de animais, de terreno, de ouro, de tudo, era escrito no tijolo. E nesse tijolo estava declarado: se você não me pagasse em tanto tempo, era acrescido os juros. Agora você vê que isso, a Babilônia, foi 1750 antes de Cristo. Era muito tempo. E eles eram muito inteligentes. Eles não construíram só o ferro, o cobre, eles sabiam soma, eles sabiam juro composto, eles sabiam divisão, eles entendiam o que era a Shemitah, só que a Shemitah para eles eram 3 anos só. E aí, esse sistema babilônico começa dentro dos profetas Isaías, Jeremias, Daniel, Oséias, acho que é Oséias, o Senhor começa a alertar que a Síria ia invadir a Babilônia. A Síria agora já era um povo numeroso e estavam crescendo e eles iam invadir Jerusalém porque eles precisavam da mão de obra. Quem já ouviu sabe que essa Jerusalém foi dividida depois da morte de Salomão. 10 tribos foram para o norte, 2 tribos foram para o sul. Essas tribos que foram para Israel, que é Judá, principalmente, que foi para Israel, são as tribos do norte. O rei era Roboão, Jeroboão. Roboão perde a guerra. E agora a Síria começa a invadir e avisar. Durante 7 anos, Nabucodonosor começa a cercear Jerusalém, porque ele precisava de mão de obra. Isso entende-se o cativeiro. Agora você começa a entender por que que Daniel foi levado ao cativeiro. Daniel, Misael, Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Quando Nabucodonosor vai sitiar Jerusalém, ele vai pegar jovens de boa aparência, ele não quer gente velha, que falassem alguns idiomas. Daniel falava vários idiomas dentro do hebraico, aramaico, isso Daniel falava. Porém, o sistema babilônio era outro, eles não falavam só o alfabeto hebraico, que são 24 letras. O sistema babilônico, a letra babilônica eram com sinais, além de letras, eles tinham símbolos, bonequinho, flechinha. Isso também era uma consoante, vamos dizer assim. Então, Babilônia, a Daniel, dentro da Babilônia,
dentro de Nabucodonosor, lá do templo, ele tinha que aprender todo o conhecimento dos caldeus e dos assírios. E aí nós começamos a entender o que era a Babilônia agora. O sistema era político, centralizado, o governo absoluto, um governo único. Daniel foi obrigado, quando ele fala que ele abriu mão de comer e beber, porque aprender todo o sistema, ele era um menino que ele estudava. Então, estudar para ele não era problema. Isso não o obrigava a servir aqueles deuses. Porém, a comida e a bebida, todo o alimento dentro desse sistema, aonde ele foi para Nabucodonosor, que era o cativeiro babilônico já, a comida era consagrada. Aí nós entendemos que tanto os alimentos cereais era consagrado, as frutas eram consagradas e ele só podia comer alguns legumes, não podia comer nada doce, porque a tâmara era consagrada, e ele só podia beber a água. Lembrando que eles faziam uso da cerveja, porque a água era suja, era do rio Eufrates, seria a Índia, aonde jogam os mortos. Então, Daniel se submete a isso para não fazer aliança com o politeísmo, que eram os quatro deuses, embora Marduk era o cabeça, e depois vinham os outros deuses, principalmente está. Nós vamos abrir aí em 2 Reis 24. Vamos entender agora que um povo, os velhos, doentes, ficaram em Jerusalém. Os novos, de boa aparência, os eloquentes, foram levados para o cativeiro, principalmente os profetas. Foi nessa época que o rei Ezequias começa a tentar dar uma volta. Ele é pego, levado para a Babilônia, mas ele quer tentar mudar a história. Ele não quer ficar submisso ao sistema babilônico. Até porque, nesse tempo, quando Nabucodonosor vai e traz o povo cativeiro, a palavra de Deus é clara nisso, ele também traz os utensílios da casa do Senhor. Leva junto para a Babilônia, para servir numa festa. Então, na 2 Reis 24, vai nos falar assim, ó, do 10 em diante. E naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém. E a cidade foi cercada por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Veio a cidade quando os seus servos sitiavam. Então subiu Jeoaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes, seus oficiais, o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, segundo tinha dito o Senhor, e cortou os pedaços, todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Transportou a todo Jerusalém todos os príncipes, todos os homens valentes,
todos os artífices, ferreiros, e ao todo 10.000 homens. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Transferiu também a Joaquim para a Babilônia, para, para a Babilônia, e a mãe do rei e as mulheres desses, e seus oficiais, e os homens principais da terra. E ele os levou cativo a Jerusalém, de Jerusalém a Babilônia. Todos os homens valentes de Jerusalém a Babilônia. E todos os homens valentes, até 7.000 artífices ferreiros, até 1.000, todos esses destros de guerra, os levou o rei da Babilônia cativo para a Babilônia. O rei da Babilônia estabeleceu cativos para a Babilônia, em lugar de Joaquim, o tio paterno destes, Matanias, de quem mudou o nome para Zedequias, no ano de 587 antes de Cristo. Daniel já tinha sido levado, não está na Bíblia, não, isso aqui é dentro, acorrentado, entrando pelo portão de estar, sendo trocado seu nome para Beltesazar. Durante 4 dias, Daniel sai de Jerusalém e agora ele vai a pé, porque não tinha carro. A Babilônia, o que eu falei, o muro era 12 metros de altura, passava o rio Eufrates, e depois vinha um outro muro de 6 metros de altura e 6 de largura, para que ninguém invadisse a Babilônia de Nabucodonosor. Lá dentro era uma cidade. Tudo de ouro, de melhor, Nabucodonosor fez trazer da África, da Ásia, da Europa, da onde pudesse descer pelo rio, ele trouxe as balsas, algumas eram feitas de couro. E quando trazia as coisas, especiarias, o cheiro da cidade era com incenso, não tinha o cheiro do fedor do rio. Era um cheiro aromático, sem contar o cheiro do pão, da cevada e da bebida. As tabernas eram governadas por mulheres, não eram homens que governavam as tabernas da Babilônia, eram as mulheres. Então, a Babilônia era um comércio de riqueza, povos conquistados, acúmulo de mão de obra barata, mas eles tinham um símbolo de luxo e opressão, diferente dos escravos do Egito, que não recebiam nada, da Babilônia eles recebiam. Eles tinham posses, eles tinham casas. Os escravos babilônicos também eram ricos, não eram ricos, era um povo de classe média. Ao ponto de uma das mulheres de Nabucodonosor sentiu falta da cidade dela. Nabucodonosor, então, manda construir os jardins suspensos da Babilônia. Era, vamos dizer, era um prédio que a varanda de cada andar desse prédio caía as flores, né, o jardim, para que quando ela estivesse se banhando, ela olhasse aquela vista e ela lembrasse das montanhas da onde ela veio. E aí você começa a ver que os hebreus saem agora do Egito por desobediência, porque Isaías
profetiza sobre a Babilônia. Olha, virá um povo assírio que destruirá e nos levará cativo. Jeremias declara essa profecia. Se conserta, larga os deuses estranhos, porque chegará o tempo que o Senhor permitirá que sejamos levados ao cativeiro. Ninguém se consertou. Ainda os reis jogaram Jeremias na cisterna, bateram nele, aquele todas as vezes que Jeremias falava, eu esqueci o nome, dizia: cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Então, o sistema de humilhação para os profetas era muito, porque, além da cultura babilônica, eles entendiam de astrologia, astronomia, e a feitiçaria deles era feita dessa maneira. Qual era os deuses a qual eles usavam a maneira de fazer a feitiçaria? Eles usavam ervas, eles usavam um entendimento que eles trouxeram do estudo deles, além deles olharem a um fígado. A feitiçaria era olhada para o fígado, eles olhavam o fígado e aquele fígado falava a respeito do que ia acontecer. Então, eles eram feiticeiro, vamos dizer, eles eram bruxos, ele não era qualquer macumbeiro, eles eram o macumbeiro top da galáxia, o povo da Babilônia. E agora o povo de Deus é levado para dentro desse lugar. Eles ficam 40 anos no exílio babilônico. Eles constroem comércio, eles se casam, eles têm uma vida agora estruturada. E agora o Senhor levanta Ciro. Quem lembra de um político, não vamos falar em política, que tinha uma palavra assim: Deus tem levantado fulano de tal como um Ciro, e ele, como Ciro, veio resgatar o povo da Babilônia. Não sei quantos lembram dessa palavra para um presidente, que ele seria um Ciro. Quando Ciro invade a Babilônia de Nabucodonosor, naquela festa, Mene, Mene, Tekel, faci, pesado foste na balança e achado em falta. Foi nessa festa em que Daniel vai falar para Nabucodonosor que o Senhor estava pesando ele. Nesse mesmo tempo, Ciro está invadindo a Babilônia, dentro da Babilônia, nesse coisa de Nabucodonosor. Agora, Ciro está invadindo isso. E quando Ciro invade, Ciro automaticamente destrói, toma posse de tudo, e agora Ciro leva o povo de volta a Jerusalém. Todos voltaram? Não. Quando você lê na lista de Esdras, na lista de Neemias e Esdras, consta um Daniel, mas na lista dos mortos, dentro da Babilônia, também consta o nome Beltesazar. Então, os historiadores falam:
ou o Daniel que voltou na época de Neemias não era o Daniel que estava preso na Babilônia, em Nabucodonosor, já velho, ou aquele que morreu, Beltesazar, era o Daniel. Há uma interrogação nesse sentido. Quem foi realmente que voltou? A localização, agora vamos apressar, que tem pouquinho tempo. Primeiro, aspectos da narrativa. A história, vocês já entenderam, que passou na Mesopotâmia. Quem começou a construir foi o neto de Noé, Nirod. É ele que começa a construir Babel, a torre, e é ele que começa agora a desafiar Deus, aonde Deus muda a língua do povo e a estrutura, a base de Babel agora cai. Porém, na época da Babilônia, lá dentro da Babilônia, não só foi construído o jardim suspenso, mas também tinha vamos dizer, uma torre, era uma idolatria, era um local para Marduk aparecer e despojar de uma virgem. Tamanho era a idolatria para esse demônio. Motivo: os homens queriam construir a torre para alcançar os céus. Esse foi o motivo de Babel, que seria a porta de Deus, ou seja, eu chegando na porta de Deus, eu não preciso de Deus, eu sou autossuficiente. A Babilônia de hoje, no sistema espiritual, ela nos representa a corrupção, a sedução do mundo, um poder sem Deus, eu não preciso de Deus para avançar, é uma mistura de verdade e engano. Essa semana nós tivemos uma experiência parecida. Uma pessoa no altar, que é pastor, se diz pastor, me entrega uma profecia de mentira, aonde eu peço uma palavra de Deus, e Deus deu os sinais que era uma mentira, e depois a outra pessoa veio e falou assim: ele mentiu, ele falou que se ele falasse isso, a senhora não faria isso. Então, o sistema babilônico não mudou, gente. Continua o mesmo. As pessoas não mudaram. Elas continuam construindo as suas torres de Babel, porque eu quero fazer a obra sem Deus. Eu não preciso de Deus. No resumo profético, Babilônia não é só um lugar, é uma estrutura para controlar a tua mente através da sedução, corromper o teu caráter e, com isso, te afasta de Deus. A Babilônia, ela não quer só moldar, mas dizer para você que você não precisa de Deus. Você precisa do poder, você tem que ter autoridade para oprimir, você tem que assimilar a estrutura e o meio que você está. Você precisa da idolatria, porque um Deus só não vai resolver o teu problema. Mas se você for politeísta, você vai ter a solução do teu problema. E principalmente o orgulho. Mas eu vou deixar uma palavra aqui em Apocalipse 18, versículo 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, a meretriz, que se tornou morada de demônios, corvil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero, de ave imunda detestável. Esse é o juízo de Deus para a grande Babilônia. Nabucodonosor, interessante que ele, sendo rei,
ele não queria ser lembrado como rei, como um homem que fez guerra, mas sim como um grande construtor, que dentro do deserto ele ergueu uma cidade depois que ele tomou de Nirode. Então, todo o intento da Babilônia é a ostentação. Eu quero mostrar que eu posso ser maior. Então, quando nós não nos prostramos dentro do sistema babilônico, nós declaramos que a nossa identidade ela não está para o comércio, ela não está sendo gerenciada pelaquilo que o mundo nos oferece. A nossa identidade traz Cristo e nós não abrimos mão dessa paternidade. Nós somos filhos e, como filhos, nós temos um único Pai. E esse Pai, ele é Deus, ele é amigo, ele é companheiro, ele é marido, ele é protetor e ele nos dá essa identidade de filho. Quando olhamos a Babilônia diante de Deus, nós entendemos que a Babilônia tem dois sistemas e o reino de Deus, dois caminhos. A Babilônia é denominada por orgulho e a corrupção. Porque quando Ciro permite que o povo volte, muitos não voltaram. E o castigo de Deus para acabar com a Babilônia foi permitir que o solo fosse tão salinizado, que não dava mais plantação, não dava mais a cevada, não dava mais o trigo, não dava mais verdura, fruta, enfim. Hoje, a Babilônia é dentro do deserto, no sul da Arábia Saudita. É nada, só tem ruínas. Então, todo o orgulho, toda a corrupção caiu por terra, para dizer que não ficou nada dos tijolos que Nabucodonosor construiu, o piso da cidade, que eles descobriram como fazer tijolos de vidro, e a marca no tijolo era o símbolo da família de Nabucodonosor, e o nome dele, Nebo construiu a cidade, tinha a marca dele, tudo tinha que trazer o nome, a marca, a impressão digital dele, o logo dele, vamos dizer, que as pessoas fazem a sua letra, monograma dele no tijolo, que era o piso da cidade da Babilônia, que era de vidro. Na Babilônia, o orgulho e poder. No reino de Deus, a autoridade é dada a Cristo. E nós, como filhos, obedecemos ao Pai. A Babilônia busca o poder do homem. No reino de Deus, é a vontade de Deus. Na Babilônia, a prioridade era o luxo e a riqueza. Tanto que o reinado, lá o templo de Nabucodonosor, todo mundo fala que era coisa linda. Eu vou procurar umas fotos e vou mandar as fotos. E no reino de Deus é oração e justiça. A base do trono do Senhor, juízo e justiça é a base do meu trono. Na Babilônia, o espírito era a mistura do engano. No reino de Deus, o calendário é o contexto para a santificação. Quando o Senhor
fala em Êxodo 12:2. Esse será o princípio dos meses. Por quê? Porque os babilônios seguiam o calendário lunar. E é por isso que o Senhor tirou o calendário lunar. Primeiro era o calendário do homem, né, que Constantino levantou. Depois veio o calendário lunar, e aí até chegar o calendário de Cristo. Então, Babilônia, joia, Isaías 13:19, ele fala assim: Babilônia, joia dos reinos, glória do orgulho dos caldeus. Encontra-se no livro do profeta Isaías. A passagem fala: vocês são parte do oráculo. Vamos lá, vou ler aqui, Isaías, hein? 13:15. Todo que for achado será transpassado, e todo que foi apanhado cairá a espada. Essa, cada um, no 14, cada um será como a corça que foge e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. E todo que for achado será transpassado, e todo que for apanhado cairá a espada. As suas crianças serão despedaçadas perante seus olhos, e as suas casas serão saqueadas, e suas mulheres violadas. Essa é a palavra, a ruína da Babilônia e o livramento de Israel. Quando o profeta Isaías fala sobre isso, ele fala sobre a queda da Babilônia, como uma meretriz, comparando a sua ruína como Sodoma e Gomorra. Fala de uma cidade que nunca mais seria habitada. E o Senhor ainda declara em Apocalipse a queda da prostituição, tornando a Babilônia a morada de feras selvagens. Orgulho dos caldeus, porque construíram aquela cidade. Ela é descrita como uma pérola, um ornamento dos reinos, destacando a sua grandiosidade, a beleza, o poder, que gerava arrogância entre os caldeus. E hoje nós vemos exatamente o orgulho do mundo, muitas vezes por estar e servir a Babilônia. Esse contexto do profeta Isaías, ele faz a ameaça síria como ascensão à Babilônia, que a Síria ia tentar, mas eles não conseguiriam. Eles chegaram a invadir, destruíram, mas o Senhor, o juízo de Deus, quebraria a soberba dos assírios. E a queda, em Isaías 47, a palavra de Deus fala, retratando a Babilônia como uma virgem que seria despida, humilhada de sua posição de princesa delicada para uma serva que mói farinha. A palavra vai dizer que todo o significado espiritual para o babilônio era a soberania de Deus sobre as nações, mostrando que nenhum governo humano é maior que o governo de Deus. O orgulho humano, a joia que Nabucodonosor construiu, os jardins suspensos no deserto, hoje é uma ruína. Só conseguiram levar parte do portão de estar de volta para a terra
do Iraque, acho que é Iraque, eu acho que é, no museu aonde está lá, porque era o que tinha de mais bonito na entrada da cidade. Era uma homenagem. E aí eu vejo isso quando Daniel, que vive todo o tempo em debaixo de duas tribos, Judá, que foi levada, que era Israel. Mas todo o contexto da vida desse jovem, estudando a Torá, depois que ele passa 4 dias andando no deserto, ele entra e aqueles portões de estar que ele sabia que eram demônios, ele é levado para aquele lugar. Eu imagino a cabeça daquele jovem. O quanto aquele menino não sofreu. E aí a gente entende quando ele vai abrir o livro de Isaías, de Jeremias, e ele agora começa a entender por que que ele foi levado. A palavra de Deus vai nos falar aqui em Daniel. Dá tempo só mais um pouquinho. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou em suas mãos Jeoaquim, rei de Judá, uma parte dos vasos da casa de Deus, e os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, com letra minúscula, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E aí o Deus fala, eles falam, mancebo no 4, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos de toda sabedoria, sábios em ciências, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim que fossem ensinados as letras e línguas dos caldeus. Por que que não levaram velho? Porque o jovem é mais fácil de ser manipulado. É mais fácil você mudar a mente do jovem do que a mente daquele que já está com a raiz firme na presença do Senhor. Aquele a qual tem uma vida plena. Daniel conhecia o Deus de Israel, mas agora ele é provado se a vida dele era só conhecimento ou era uma vida de intimidade. E no capítulo 2, no 21, Daniel começa a ter intimidade e ele fala assim: e falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, as horas, e ele remove os reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece aquele que está em trevas, porque ele mora à luz. Ó Deus dos meus pais, eu te louvo, celebro, porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque me fizeste saber o assunto do rei. E foi nessa época que o Senhor revela a Daniel qual era o sonho de Nabucodonosor. Por que que o Senhor escreve o sonho e depois a mão que é levada a escrever na festa na parede? Ali já havia um juízo da parte de Deus para com Nabucodonosor. E aí você vai entender quando
o juízo se estabelece. No capítulo 7, no 10, ele vê o fogo que saía, um rio de fogo que saía diante dele. Eram os animais, que eram os quatro reinos: Pérsia, Grécia, Roma, que eram os reinos dos caldeus. Ele vê subindo do mar uma besta, olhando. Se você ainda não leu o capítulo 7, lê. Ele era como um leão que tinha asas de águia. E olhei, e foram arrancadas as asas, levada para a terra, e posto em pé como um homem, e foi dado um coração de homem. E olhando, eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual levantou, tendo a boca três costelas entre seus dentes, e foi dito assim: levanta-te e devora. Então, agora nós estamos entendendo os quatro reinos já debaixo do juízo do Senhor. Quando o Daniel ora no capítulo 9, ele começa a entender por que que tudo isso tinha acontecido e por que ele estava e foi levado até lá. No 4 ele fala: E orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia com os que amam, guarda os teus mandamentos. Pecamos, cometemos iniquidades, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, aos profetas, em que teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão no rosto, como se vê nesse dia, homens de Judá, ó moradores de Jerusalém, todo Israel, os de perto e o de longe, todas as terras de onde tem lançado por causa da prevaricação que prevaricaram contra o Senhor. Esse é o propósito de você entender o porquê que antes de você entender o que é mapeamento, o que é libertação e o que é salvação. Salvação vai te levar para junto de Jesus, mas a libertação não vai te dar só salvação, vai te dar autoridade e governo contra principados, potestades e dominadores. É por isso que a salvação, nós, sem ela, não podemos ser libertos. Primeiro, precisamos ser salvos em Cristo. Uma vez salvo, nós temos o direito a requerer a nossa libertação. Esse é o processo que caminhamos para a santificação. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Todo mundo entendeu o porquê que nós estamos saindo de lugares que foram a nossa história do passado para ter entendimento qual é o propósito de uma libertação. Todo mundo está top, está entendendo isso, para depois, daqui a 2 semanas, nós vamos começar a entender o que é salvação e o que é reino. Ok? Amém, igreja? Pode falar só 10 de cada vez. Amém, amém. Amém, pastor. Amém. Amém. A Amém. gente, a gente entende que, a gente olhando sobre Babilônia, a gente entende que o Brasil está sendo uma Babilônia, né? Porque está sendo É.
reinado pelo orgulho, pela corrupção, pelo poder. O homem quer Isso. o poder cada vez mais, quer o luxo, a riqueza. Tem um Isso. engano, se a gente for olhar para o Brasil está vivendo um governo babilônico, né? É isso aí. Entendeu? É, é Entendemos. isso que a Glória a gente Deus. está. A pastora Luciene chegou, para a glória de Deus. Nós vamos dar oportunidade a ela de orar, entregar o que Deus mandou e depois dar a bênção, tá, Luciene? Amém? Amém, 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 amém. Glória a Glória a Deus. Deus, shalom para todos os irmãos, né? Que palavra maravilhosa. A gente vê que o Espírito Santo está na casa, glória a Deus, né? E que esse alimento espiritual, ele vem, como se diz, abrir a nossa visão para que nós possamos ter o entendimento de qual é a vontade de Yeshua na nossa vida, a vontade de Deus, né? Quero ler um versículo aqui para os irmãos e falar um pouquinho sobre Eclesiastes 3, que diz assim: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, o que Deus quer dizer para nós hoje? Né? Como a pastora Silvia vem falando sobre o tempo, né? Sobre as estações, sobre os portais, o que Deus quer de nós? Ele quer que nós entendamos que a nossa vida, o nosso chamado é também diante dessa palavra. Eclesiastes 3 diz: existe tempo para cada coisa debaixo do céu. Então, o tempo determinado para Deus cumprir com a promessa, com o propósito, depende do processo. Aleluia, glória a Deus. É necessário que nós passemos por esse processo para chegar no propósito de Deus. Muitas vezes a gente não entende por que eu estou passando isso na minha vida espiritual, na vida sentimental, na vida financeira, porque Deus está te preparando para que Ele venha, como se diz, te usar como instrumento, aleluia, glória a Deus, naquilo que Ele tem como promessa na sua vida, amém? Os irmãos estão entendendo? Estão ouvindo? Sim, Amém? pastora. Está dando para ouvir? Está dando. Está ouvindo? Nossa, no celular eu tento responder amém. Amém. Eu quero ouvir Não amém falar para amém me depois que saber se todo estão mundo fala. ouvindo. O meu vai chegar com um pouco de atraso. Não é, pastora Silvia? Amém? Amém, pastora. Estamos escutando sim. Então, a palavra do Senhor, ele vem concluir esse propósito, né? Existe tempo para cada coisa debaixo do céu. Então, aquilo que Deus prometeu na sua vida, na nossa vida, é chegado o tempo em todas as áreas, como a pastora Silvia falou, não é, sobre a queda da Babilônia. Então, Deus, ele resiste aos soberbos. Nós temos que ter a humilhação, temos que se render diante do Senhor para que ele venha cumprir o propósito que ele tem na sua vida. Às vezes você fala assim: "Ah, mas eu tenho orado, Deus tem falado, mas não tem chegado". Mas será que eu estou na posição que Deus quer para que ele venha cumprir a promessa? Então ele quer que nós buscamos, que nós descemos, que nós mergulhamos nas águas profundas. Foi muito importante que ela falou sobre Daniel. Daniel 2 diz: Deus revela o oculto profundo e escondido. O que quer dizer? Daniel descia, Daniel orava 3 vezes ao dia, e tudo que ele perguntava, aleluia, glória a Deus, para o Senhor, na sua intimidade com Daniel, respondia. Ele ia mais no profundo, ele ia mais além, glória a Deus. Deus, nessa noite, ele está trabalhando em vidas aqui, alabassuriá de raço de canto de mistério, e ele diz assim: por que que tu temes? Ele fala para alguém aqui do grupo, tem alguém que fala assim, que está temendo, que está com medo, e Deus fala assim: o tempo da colheita, alabassuriá de raço de couve, na tua vida, está chegando, é na vida de um homem. Deus fala assim: vou virar o cativeiro, vou eu te tirar dessa prisão espiritual e sentimental, estou eu mudando a história.
Alabaçu, decai, decanto de mistério. É engraçado que eu vejo Deus entrando aqui também na vida de uma mulher, regulando a pressão arterial. Deus está entrando nos batimentos cardíacos que estão alterados. Deus está colocando tudo no lugar. E Ele fala para ti assim: longa é a caminhada. Estou eu te multiplicando os teus anos de vida na terra. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez, Deus mostra assim papéis sendo assinados. Vejo duas pessoas entrando num cartório, viu? Cartório quer dizer decreto, decreto quer dizer vitória. O que Deus está dizendo? Que Ele vai cumprir com a promessa. A promessa não é sua, a promessa é de Deus na sua vida, tá? Novamente, Deus também manda dizer que o tempo determinado, de novo, Ele mostra duas alianças entrando no dedo aqui de pessoas, ou seja, não é aliança espiritual, é aliança carnal. Na live passada, Deus me mostrou essas duas alianças e eu vejo um banquete, eu vejo o bolo, eu vejo o noivo e vejo a noiva, tá? Aleluia, glória a Deus. E Deus fala: vou eu cumprir. E Deus fala: não temas, para cada um de nós aqui do grupo, porque Deus fala também na palavra: onde dois ou mais está, aqui estamos. No Evangelho ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Nós não vivemos segundo a carne, nós vivemos segundo o Espírito, porque o que é Espírito é espiritual, o que é carnal é carnal. Então nós não estamos segundo a carne, estamos segundo o Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a A Deus. pastora Silvia, vocês entenderam, né? Amém. Glória a Deus. Alguém tem alguma dúvida? Amém. Tá conseguindo ouvir, pastora Jane? Eu estou perfeitamente, pastora. Ah, tá. E cadê pastora Silvia? Sumiu. Ué, sumiu. Deve ter caído e ela deve ter. Ah, Não, sim. ela está aqui. Ela está aqui. Ah, tá aqui. Então vamos dar a bênção final. Amém? Glória a Deus. Amém. Tá sem áudio. Família aqui representada, que o Senhor vai quebrando os cadeados e os ferrolhos de bronze, que o Senhor vai abençoando. O Senhor diz na palavra: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscais, buscais e achareis. E eu peço pela vida espiritual, material, sentimental, pela saúde de cada pessoa aqui presente, nesse dia chamado hoje. Eu peço ao Senhor que possa ir abençoando, abrindo porta onde não tem, fazendo o sobrenatural. Pai, nessa noite nós entramos e saímos. Eu peço a tua bênção, que o Senhor venha abençoar cada um de nós que estamos aqui nesta live. Abençoa a pastora Silvia, Pai, vai dando força, vai fortalecendo, blinda ela, blinda também a pastora Jane, que nenhuma retaliação no mundo espiritual venha sobre elas, porque elas estão à frente desse propósito nesse grupo. Eu peço ao Senhor, vai de encontro a cada membro, abençoando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Faz uma oração, Jane, para a gente também, final. Eu já fiz no começo, pastora. Eu Ah, fiz já oração no fez? começo. Já, no Então, começo. sintam-se todos abraçados pelo Espírito Santo, recebam a bênção, tá? Algum irmão aí acho que deve ter passado mensagem para mim, meu telefone deu problema, eu mudei de número. Para algumas pessoas eu consegui passar, mas quem não conseguir pode pedir para a pastora Silvia e para a pastora Jane, amém? Amém, pastora. Amém? Amém. Pastora, a senhora tá sem, pastora Silva, a senhora está sem som. Sem som, eu não estou vendo ela. Ela está do lado da senhora.
Tá sem som, pastora? Liga seu microfone. Liga o microfone. Pastora Silvia. Acabou? Encerrou? Pastora, a gente não está escutando a senhora. Pastora Silvia, liga o microfone. Acho que ela não está ouvindo, não. Bate com o dedo na orelha para ela tentar escutar. Passa a mensagem. Hum. Amém, amém. Gente, a pastora Silva está falando que sinta-se abençoado e que a live já está terminando, porque ela também vai viajar, ela precisa sair com urgência de casa, tá bom? Que Deus abençoe todos, muito obrigado.